E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos resolver este exercício aqui, que é um exercício sobre cálculos de limites. E eu escolhi esse exercício porque, segundo informações na internet, por dois motivos, né? O primeiro é esse. Ele estava em uma prova de cálculo em algum curso superior da USP e também porque nesse exercício dá para a gente abordar bastante coisa sobre limites, então eu vou te dar aqui muitas dicas importantes para você calcular limite de função, tá? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Beleza, tá aí. Então é o limite quando x tende a 1, raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. A primeira coisa que você pode fazer ao calcular um limite é pegar um número para qual x está tendendo, que é o 1, né, que está aqui, certo? E substituir aqui na função, colocar no lugar do x, para ver o que vai dar. Vamos fazer essa primeira verificação aqui. Então isso vai dar raiz cúbica de 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 1, beleza? Isso aqui vai dar zero sobre zero. Zero sobre zero é uma indeterminação. Então, esse aqui não é o resultado do limite, tá? Então, vamos observar algumas coisas importantes. Se você tivesse feito esse teste aí, pegado o número para o qual x está tendendo e substituído na função, e tivesse dado um número real, né, não uma divisão por zero e nem zero sobre zero, então esse seria o resultado do limite, tá? Se deu um número ali bem definido. Se deu zero sobre zero, indeterminação. A gente vai simplesmente apagar isso aqui porque foi uma primeira verificação. Se você deixar isso aqui na prova, seu professor realmente vai ficar chateado com você. Então, não faça isso, tá? Se tivesse dado também um número diferente de zero em cima e o zero embaixo, isso caracterizaria um limite infinito, daria mais ou menos infinito, tá? Mas isso é uma outra abordagem que a gente pode trabalhar em outro vídeo. Nesse vídeo aqui, zero sobre zero, beleza. Então, a gente tem que arrumar um jeito de reescrever essa função aqui para calcular esse limite, tá? Não dá para a gente deixar assim. Então, vamos apagar aqui, porque só foi uma primeira verificação, tá? Beleza. Bom, uma coisa que você poderia tentar aqui, que não estaria errado, né, é fazer uma racionalização. É multiplicar essa função aqui em cima e embaixo por raiz de x mais 1, que seria, entre aspas, o conjugado de quem está aqui embaixo, né? Para tentar tirar esse zero sobre zero. Vamos fazer isso, tá? Então, vou escrever aqui o limite, ó. Limite, quando x tende a 1, de raiz cúbica de x menos 1, certo? Sobre raiz de x menos 1. Tá. Então, a racionalização funcionaria assim. A gente viria aqui, ó, e vou colocar aqui, pessoal, um jeito certo de escrever isso aqui, que o seu professor vai gostar de ver na prova, tá? Então, passo a passo e escrevendo de maneira correta, sem usar setinhas no lugar do igual, né? Não esquecer de escrever limite toda vez que você for dar um passo na resolução, tá? Isso é muito importante, a organização é muito importante, tá? Então, vamos lá, ó. Limite quando x tende a 1. Beleza. Então, vou fazer aqui a racionalização, certo? Então, vou copiar aqui de novo a expressão, vou aproveitar que ela está aqui, ó, vamos escrever de novo. Então, eu vou multiplicar, como eu falei para você, em cima e embaixo, certo? Vou até colocar aqui em outra cor, ó, por o conjugado da expressão de baixo. Conjugado a gente trata isso mais por números complexos, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, pegar esse sinal do meio aqui, ó, e colocar como mais, tá? Isso que eu vou fazer. Então, ficaria assim, x, raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. Isso aqui não altera a função, tá? Porque você está multiplicando por 1, na verdade. Essa divisão que eu coloquei em azul aqui é igual a 1. Então, você está simplesmente reescrevendo a função, tá? Então, isso daqui ficaria assim. Limite, quando x tende a 1. Então, em cima eu teria raiz cúbica, menos 1, vezes raiz de x mais 1, sobre, aí embaixo ficaria raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, tá? Ok. Aí, o que acontece aqui? Em cima, eu vou deixar do jeito que tá? Ó, sem esquecer de escrever limite aqui. Aí, o que vai acontecer, né? Então, em cima, como eu falei, eu vou deixar do jeito que tá, certo? Embaixo, eu vou fazer a continha. Embaixo, tá vendo que eu tenho um produto aqui, ó, de uma diferença por uma soma?
onde as parcelas ali são iguais, né? Então, isso daqui é um produto notável, né? Então, isso aqui dá o quadrado do primeiro, então, que é raiz de x ao quadrado, que vai dar x, menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, menos 1. Bom, quando a gente usa a racionalização, que é esse processo aqui, o nosso objetivo é, depois que a gente fizer a racionalização do jeito que foi feito aqui, é tentar cancelar um termo em cima, um fator em cima que dá zero no limite, e o outro que também dá zero embaixo, né? Eles iguais, né? Mas tá vendo que não tem fator igual aqui, ó? Esse fator aqui é diferente desse, não dá para cancelar. Esse fator aqui é diferente desse também, não dá para cancelar. Então, a racionalização não é uma ideia legal para calcular esse limite aqui. Tá? Então, eu comecei assim, com algo que vai dar errado, né? Você pode pensar assim, por que você fez isso então, né? Mas para te mostrar que essa ideia aqui da racionalização, ela é muito boa. Você pode aplicar sempre que você encontrar expressões assim, ó, dividido por raiz quadrada, tá? De x menos alguém. Aí você multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal que aparece aqui. Então, isso é uma estratégia que funciona muitas vezes, tá? Então, para essa função aqui, não funcionou. Mas você pode usar, e se você for usar e não funcionar, simplesmente você deixa de lado essa estratégia, não deu certo, a gente passa para outra, tá? Então, isso aqui não funcionou, beleza? É importante deixar em cima aqui, ó, essa parte de cima, sem fazer a distributiva, tá? Porque se aparecer um termo para a gente cancelar, um fator para a gente cancelar, vai aparecer em um desses dois aqui. Tá? Então, a gente, se aparecer, né? Não apareceu aqui. Mas, então, essa ideia aqui realmente não deu certo, né? Tá. Bom, o que a gente vai tentar fazer aqui, então? Vamos fazer o seguinte, ó. Existe um outro tipo de racionalização para racionalizar expressões assim que parecem que aparece uma raiz cúbica ali no meio, tá? Só que ela é um tanto quanto diferente desse processo que a gente fez aqui. E geralmente ela funciona quando tem uma expressão assim em cima e embaixo eu não tenho uma expressão assim com raiz quadrada. Eu tenho, por exemplo, um x menos 1, tá? Sem a raiz. Esse limite não está assim. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse limite? Tá? A gente vai fazer primeiro uma substituição. Vamos tentar deixar ele da seguinte forma: aparecer uma raiz cúbica em cima, só que embaixo não ficar sem a raiz. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Então, vou escrever ele aqui de novo. Vou até copiar aqui, para a gente começar aqui de novo. Ó. Beleza, vamos colocar ele aqui embaixo, tá? Então, a mudança que eu vou fazer aqui é a seguinte. Eu vou chamar de u raiz de x. Vou até colocar... Deixa eu só rolar aqui um pouquinho para ter mais espaço. Eu vou colocar aqui em vermelho, só para a gente... Vou em azul, para a gente destacar aqui a mudança. Então, eu vou chamar de u raiz de x. Certo? Então, olha só. Como que eu tenho que pensar uma substituição, né, uma mudança de variáveis em um limite, né? Eu tenho que pensar assim. Eu vou trocar vou chamar de u raiz de x. Então, eu tenho que pensar assim, o limite está em x, né? X está indo para 1. Então, se eu trocar ali de variável, né, eu tenho que ver o seguinte, o que acontece com a variável nova quando o x tende a 1? Beleza. Quando o x tende a 1, o u tende a 1 também, né? Então, olha só, vamos pensar esse x aqui indo para 1, certo? Dentro da raiz. Então, quando o x vai para 1, o u também vai para 1. Então, quando a gente trocar as variáveis aqui, a gente vai colocar embaixo do limite x tendendo a 1. E quando o x vai para 1, é a mesma coisa que dizer que o u vai para 1 também, tá? Pela relação que a gente tem aqui, u igual a raiz de x. Beleza, esse é um ponto. Só que eu não posso trocar só o raiz de x, né? Eu tenho que trocar o raiz cúbica de x também, né? Isso aqui também tem que ficar alguma coisa com u, certo? Então vamos lá. Se eu estou escrevendo aqui u como raiz de x, então eu tenho que o u ao quadrado x, certo? Bom, vamos pegar a raiz cúbica dos dois lados aqui então, certo? Então eu tenho isso aqui, ó. A raiz cúbica de u ao quadrado é igual à raiz cúbica de x, certo? Beleza. Então, o limite vai ficar assim, ó. Limite, quando u tende a 1, por quê? Quando o x vai para 1, devido a essa relação aqui, o u também vai para 1. Então, por isso que ficou assim. Aí, em cima, no lugar do raiz cúbica de x, vai ficar raiz cúbica de u ao quadrado. Menos 1 sobre, embaixo, o raiz de x que a gente chamou de u, né? U menos 1. Pronto, ficou naquele formato que eu falei para vocês. Ó, tem uma raiz cúbica em cima, certo?
E embaixo eu não tenho raiz, eu tenho só u menos 1. Então agora a gente vai aplicar a racionalização para expressões que aparecem assim, ó, é uma raiz cúbica menos um número, certo? Beleza. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos deixar paradinho isso aqui. Vou até dividir aqui a tela, porque eu vou fazer uma continha aqui do outro lado, ó. Fazer uma continha aqui, ó. Para a gente poder usar essa racionalização aí para uma expressão que tem uma raiz cúbica, a gente tem que lembrar do que acontece com a diferença de cubos, tá? Vamos escrever aqui, ó. Como que eu fatório isso aqui? A ao cubo menos b ao cubo. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. A menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, certo? Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai usar essa fatoração aqui, ou essa forma de escrever a diferença de cubos, tá? Vamos pensar assim, no lugar do A, porque isso aqui vale para quaisquer A e B reais, tá? Isso aqui não é uma equação, né? É uma identidade. O que está do lado direito é igual ao que está do lado direito, é igual ao que está do lado esquerdo, para quaisquer AB, tá? Não importa quem seja. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa expressão aqui, eu vou pensar ela colocando no lugar do A o raiz cúbica de u ao quadrado, certo? E no lugar do b, eu vou colocar o 1. Olha só como vai ficar isso aqui, ó. Então, isso vai ficar assim. Colocando no lugar do a, o raiz cúbica de u ao quadrado, tá? Então, beleza, ó, o que vai acontecer aqui? Quando eu coloco a raiz cúbica de u ao quadrado no lugar do a, vai ficar uma raiz cúbica dentro de um cubo, né? Então, vai cancelar as duas, vai sobrar só u ao quadrado, certo? Menos b ao quadrado. B é 1, então menos 1 ao quadrado, menos 1. Então, tá. Aí aqui vai ficar assim, né? U ao quadrado raiz cúbica, tá? Menos 1, porque ali é o b, né? Vezes a ao quadrado, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de u ao quadrado vezes raiz cúbica de u ao quadrado. Então, isso vai dar raiz cúbica de u à quarta, né? Beleza. Mas aí o a é raiz cúbica de u ao quadrado, certo? O b é 1, mais 1 ao quadrado, mais 1. Então, olha só o que eu descobri aqui. Eu descobri o seguinte, usando esta relação, ó, que se eu multiplicar essa expressão aqui, que é exatamente essa que está aqui em cima do limite, ó, por isso aqui, vai dar exatamente u ao quadrado menos 1. Essa expressão é uma diferença de quadrados, dá para a gente trabalhar com isso daqui, tá? Então, vamos aplicar essa racionalização aqui. Vamos pegar esse limite aqui, ó, que a gente tem agora para calcular, e vamos multiplicar em cima e embaixo por isso aqui, ó, porque a gente consegue transformar a parte de cima nisso, que é uma expressão sem raiz que é um pouco mais fácil de trabalhar, certo? Vamos lá, vamos fazer isso aí, tá? Deixa eu só rolar aqui, eu vou copiar esse limite de novo, né, para a gente poder continuar a nossa continha. Então, vai lá, vou copiar tudo isso aqui, ó. Beleza. Pega aqui embaixo, ó, e vamos continuar. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai, então, deixa eu rolar aqui a tela. A gente vai, então, multiplicar em cima e embaixo por aquela expressão ali que eu mostrei, né? Então, igual. Vai lá, vamos copiar aqui. Ó, fazendo passo a passo certinho aqui, ó. Igual. Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa expressão que está ali, né? Dentro do quadrinho verde, certo? Então, eu tenho u à quarta aqui, a raiz cúbica, mais u ao quadrado, uma raiz cúbica aqui, mais 1 sobre ela mesma. U à quarta, raiz cúbica, mais u ao quadrado, raiz cúbica aqui, mais 1. Beleza, vamos colocar na linha de baixo aqui, porque ficou grande aqui agora, né? Senão vai caber ali o restante da continha. Igual, então não esquecendo do limite, porque a gente está calculando ainda aqui o limite, né? U tendendo a 1. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer um passo a passo mesmo aqui, ó. U ao quadrado
raiz cúbica menos 1, certo? Isso aqui vai multiplicar essa expressão que está aqui, ó. Vou copiar ela aqui para a gente também ir um pouquinho mais rápido. Vou pegar de baixo aqui que vai ser melhor. Não sei se ele vai pegar tudo, hein? Isso, pegou agora. Beleza, multiplicar por essa expressão que está aqui, né? Aí fechou aqui. Sobre o menos 1 multiplicada pela mesma expressão, certo? Beleza, eu não vou aqui fazer as multiplicações embaixo. Vou deixar assim. E em cima, nós sabemos quanto dá, né? A gente sabe que quando você multiplica o raiz cúbica de u ao quadrado menos 1, né, por essa expressão que a gente colocou ali, vai dar o que a gente tem aqui, né? Vai dar exatamente isso aqui, ó. Vamos só marcar aqui, ó. Vai dar isso aqui, né? U ao quadrado menos 1. Então, em cima dá u ao quadrado menos 1, certo? Beleza, vamos colocar aqui, ó. U ao quadrado menos 1. Aí, embaixo, vai ficar o que está lá mesmo. O menos 1 vezes... Está aqui, ó. Está aqui ainda, ó. Isso. Essa expressão que está aqui, certo? Vamos só fechar aqui. Beleza? Então, tá. Ok. E agora, o que a gente faz? Em cima, u ao quadrado menos 1 é uma diferença de quadrados. A gente consegue escrever isso como sendo u mais 1 vezes u menos 1. Então, esse limite ele pode ser reescrito assim ainda. Aqui embaixo, igual, olha só, copiei ele aqui, né? Mas essa parte de cima, a gente pode reescrever isso aqui como sendo u mais 1 vezes u menos 1. Olha só, agora apareceram dois termos, dois fatores iguais, um em cima e embaixo. O u menos 1, ó. Então a gente pode cancelar esse com esse aqui. Então, olha só o que aconteceu com o limite aqui. Limite quando u, né, tende a 1. Embaixo vai ficar quem? Vai ficar u à quarta raiz cúbica mais u ao quadrado raiz cúbica mais 1. E em cima vai ficar u mais 1. Então, fizemos aqui uma simplificação. Agora, quando a gente simplifica, assim, você pode fazer aquele mesmo teste. Coloca o número 1 no lugar do u. O que vai acontecer? Vai dar um zero sobre zero? Vai dar uma divisão por zero? Não vai dar. Né? E aqui a gente pode calcular esse limite exatamente assim. Porque quando eu tenho raízes, ó, e assim, raízes e potências dentro, eu posso simplesmente pegar esse número e jogar aqui dentro do u, trocar, né? Todos os que aparecem aqui. Só não poderia ser feito isso se o número u, ao fazer a troca ali dentro da raiz, a raiz não existisse, né? O resultado não fosse um número real, por exemplo. Mas nesse caso é. Então a gente pode fazer essa troca, tá? Então esse limite aqui, como que vai ficar? Então agora é só a gente calcular mesmo, ó. Igual ao limite quando u tem... Aliás, não vou colocar o limite mais, a gente vai calcular, né? Então, é agora que a gente não escreve mais o limite, né? A gente vai fazer a troca, calcular de fato o limite mesmo, né? Jogar o 1 aí no u. Então, vai ficar assim, 1 mais 1 em cima, certo? E embaixo vai ficar 1 à quarta raiz cúbica. Eu vou fazer a troca aqui só para a gente lembrar que foi isso que foi feito, né? U ao quadrado aqui, raiz cúbica, mais 1. Aí em cima vai dar quanto? Vai dar 2, né? Embaixo vai dar 1 mais 1, que é 3. Esse aqui é o valor do limite, tá? Então, o limite dessa função é igual a 2/3. Então, a ideia desse vídeo aqui é apresentar para você essa outra alternativa, certo? Que é o quê? Você olhar ali para a expressão, você pensar assim, vou aplicar uma racionalização. Cheguei num ponto que não deu certo. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Será que tem como deixar uma raiz só e a outra expressão ficar sem raiz? Bom, dá. Fazendo o quê? Uma substituição, uma mudança de variável no limite. Você pode fazer isso também, né? Lembrando que quando você troca de variável, né, igual foi feito aqui,
pensa nisso, né? Eu estou na variável x, vou trocar para u, por exemplo. Então, você tem que pensar nesse comportamento. Quando o x vai para 1, u vai para onde, né? Aqui u vai para 1 também. Então, a gente fez essa troca pensando nisso. Essa relação aqui, ó, de diferença de cubos, ela é muito importante quando eu vou fazer uma racionalização usando com expressões que têm raízes cúbicas, tá? Então, isso é muito interessante para a gente poder lembrar disso aqui e aplicar em algumas situações, né? Isso é bem interessante, bem importante também. Aí, depois disso, a gente está aqui no final do exercício, né, fazendo a conta, é, seguindo esse padrão de escrita, né, não colocando setinhas no lugar do igual, colocando igual mesmo, não esquecendo de escrever o limite, e só no final, quando você for calcular mesmo, depois que você simplificou, aí sim, você pega o número, coloca no lugar da variável, né, o número para o qual x está tendendo, e você faz a conta e vê quanto dá. E aqui deu 2/3, tá? Então é assim que a gente calcula esse limite em específico. Ele dá uma enganada na gente, parece ser algo um pouco fácil, né? Mas não é, ele é um pouquinho complicadinho. Então, esses pontos que eu queria destacar com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com quem está estudando limites também. Se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, coloca aqui embaixo, deixa ali nos comentários. Não se esqueça de se inscrever também no canal e também ativar o sininho de notificações para que você receba as novidades que são postadas aqui, tá? Aqui tem um pouquinho de tudo aqui nesse canal sobre matemática e com certeza tem alguma coisa aqui que vai te ajudar, tá? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.